vimos um exemplo, então, só para contextualizar onde a gente estava, nós vimos um exemplo que queria esterilizar um meio de 20 metros cúbicos, que era o volume do reator, e, nesse processo de esterilização, então a gente queria esterilizar 20 metros cúbicos e, e e queria ter uma falha de 0,1%, que corresponde a uma falha para cada 1.000 vezes que esterilizou, falhou. E esse volume queria terminar em 2 horas, tá? E falou que o tubo de espera tem 3 polegadas de diâmetro e tinha uma concentração inicial de célula de 10 elevado à sexta células por ml. Nesse caso específico, considerou que o Peclet era constante e 3,3, que é um valor bastante comum usado em certas situações de regime turbulento, né? Aí, no caso, a gente comentou e ele já forneceu para usar o Peclet igual a 3,3 vezes o L sobre D, porque ele já converteu para a gente o Peclet calculado com base no diâmetro para comprimento, porque os livros traz o gráfico no diâmetro. Como a dispersão tem para todos os lados, então é o mesmo valor, só que você tem que adaptar para aquela nova realidade. Ele deu o valor de K, tá? Então esse é o nosso problema. E nós comentamos na aula passada, nós chegamos numa equação diferencial de segunda ordem que tinha duas entradas e duas saídas, uma associada ao processo de difusão e outra associada ao processo de convecção, né? Então dava uma equação de segunda ordem. Essa equação de segunda ordem, ela cai numa solução de exponencial e quando vai resolver pelo fato de da gente fazer no formato adimensional para usar o tamanho do tubo como sendo 1, aí aparece o número de Peclet e o número de Dunkuller. Então a gente parou isso daí e comentou como que resolvia. Então essa equação, ela aqui está o número de Dunkuller, né, o KL sobre U. O Peclet, como ele deu em função do L, a gente não precisou preocupar com ele, né? Mas o Peclet, ele seria o L e teria difusividade embaixo. O LU é difusividade embaixo. O L vezes o numerador é difusividade embaixo, né? Então, aqui está o número de Dunkuller. E quando a gente resolve aquela equação diferencial de segunda ordem, o que que ela fica? Ela fica 4 delta dividido por esse B aqui, ó, que é 1 mais delta elevado ao quadrado, exponencial de Peclet, 1 menos delta sobre 2, menos esse C aqui, ó, que é 1 menos delta elevado ao quadrado, exponencial de menos Peclet, 1 mais delta sobre 2. Note que eles são muito parecidos, esse A e B, a diferença é que aqui tem um mais, aqui tem um menos, né? Aqui tem um menos e aqui tem um mais. Então, a diferença é bem pequena. Então, a equação diferencial que a gente resolveu, ela ficava desse jeito aqui, ó. Era o A dividido por esse B menos o C, tá? Isso daí é igual ao quê? É igual o N sobre N0, tá? Então, só para não escrever aquele número muito grande, eu escrevi no lugar de 4 vezes delta, eu escrevi A. E no lugar de delta, o delta é 1 mais 4 Dunkuller vezes Peclet elevado a meio, raiz disso, né? Então, só para ficar mais simplificado, eu escrevi, então, o A e o B e o C para representar essa equação. Essa equação aqui, então, é o que a gente tem que resolver. E foi isso que a gente começou a fazer aqui no quadro, montando, falando que a gente pegava um valor de L, julgava, aí resolvia. Se o N sobre N0 deu menor que tinha que ter, era só diminuir o valor de L.
e se deu maior, aumentava, né? Então, isso daí era dessa forma. Note que aqui ela está escrito o inverso do que a gente acabou de falar, tá? Então, em vez dela estar A sobre B menos C, ela está B menos C sobre A. Em vez de estar N0, N sobre N0, está N 0 sobre N. Então, eu peguei aqui e eu escrevi essa equação, o contrário, o inverso dela, tá? Então, se eu inverter essa equação, ela vai ficar o N0 sobre N menos o quê? E do outro lado vai ficar o B menos A menos C, né? Dividido por A. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou querer resolver essa equação aqui, se eu passar isso aqui, ó, se eu passar se eu passar, então, esse B, se eu passar, o mouse tá brigando aqui comigo, só um segundo, gente. Pronto. Se eu passar isso aqui para o outro lado, vai ficar negativo, então vai ficar isso menos isso, é igual a uma função. Essa função, a única variável que tem vai ser o L, e essa função tem que atingir o valor zero, né? Por que que eu escrevi ela desse jeito? Porque quando a gente escreve N sobre N0, vai dar 10 a menos 17. Então, se eu pedir para o solver resolver, já está o quê? Já está na tolerância dele parar, então ele não vai conseguir achar uma resposta boa. Então, ao invés de eu colocar para ele resolver o quê? A equação original, que o n sobre n0 já é um valor muito pequeno, próximo de zero, eu inverti ela, que aí vai dar um valor grande quando ele jogar a coisa errada, e ele vai ter mais sensibilidade para resolver. Então, o que eu fiz aqui até o momento, eu peguei aquela que a gente explicou para vocês na aula passada e escrevi a equação contrária só para o quê? Para ter valores mais sensível de ser resolvido no solver, tá? Então, por enquanto, eu não falei nada da solução. Tranquilo até aqui? Então, o que que eu fiz com esse problema? Aqui é bem tranquilo, tá? Mas vamos acompanhar passo por passo. Eu só deixei trouxe aqui já pronto, só por questão de da gente ganhar tempo. Então, eu fui pegando as informações aqui, ó. Digitei o volume que vale 20 metros cúbicos, digitei a viscosidade, que vale 0,01, mas a gente não vai usar isso. Digitei a densidade, digitei o N0, digitei a probabilidade de 0,1. Aí o tempo, você quer acabar em 2 horas, então eu peguei duas, multipliquei por 60 e multipliquei por 60 para transformar para segundo. Então aqui está o tempo em segundo. Aí o diâmetro do tubo, ele falou que esse tubo tem 3 polegadas. Aí eu peguei 3, né? Multipliquei por 2,54 e passei para metro. Ou seja, multipliquei por 0,01, porque já que a gente vai ter que calcular o Dankuler e o Peclet, eles são números adimensionais, é melhor a gente trabalhar tudo no SI. Então, eu fui passando por SI. Aí tem o diâmetro aqui, aí a mesma coisa eu fiz com o K. O K, ele falou que é 136 minutos menos 1. Aí eu peguei o 136, dividi por 60, passei para a segunda menos 1. Porque senão, na hora que eu for calcular o K aparece no Dankuler, que é o KL sobre a velocidade, na hora que eu for calcular o Dankuler, se o K tiver em minuto a menos 1, não vai dar dimensional, né? Então aqui eu fiz a correção. Aí a vazão, se a gente pegar a, a, a área, né? Então eu pego, se eu tenho o volume que eu quero esterilizar, eu quero acabar em 2 horas, aí eu pego então esse volume e divido por 2 horas, eu tenho a vazão. Então, calculei a vazão aqui. Simplesmente é a divisão do volume pelo tempo. A área, aí eu peguei πd ao quadrado sobre 4, né? Calculei a área. Estava esquisito que eu punha π aqui, o meu Excel não estava aceitando π, ele estava dando um erro. Tem o π lá, mas ele tem esse erro mesmo. Eu não, nunca funcionou.
Tem como você ativar lá a função dele, a constante não funciona. Então, eu peguei, eu digitei o pi mesmo, tá? Eu achei esquisito, mas ele não funcionou esse pi. Aí, então aqui está a área, né? Então foi a área, pi d ao quadrado sobre 4. Aí, se eu tenho a vazão, ela é a velocidade vezes a área. Então, eu passo a área dividindo na vazão, eu tenho a velocidade. Então, calculei a velocidade. Porque tanto no Danculer quanto no Peclet aparece o quê? A velocidade. Então, a gente vai precisar da velocidade. No Peclet não vai precisar calcular, porque ele deu um Peclet constante. Mas se não tivesse dado, eu tinha que calcular. Então, eu calculei a velocidade. Aí, o n sobre n0, ele foi calculado como? Ele foi calculado daquele jeito que a gente viu. Que a gente viu que o quê? Que a probabilidade de falha, né? Prob em percentagem, sobre 100 vezes o total, né, é igual a n0, é igual a n sobre n0. E esse total, ele é o n0 vezes o volume, né? Então, isso aqui é o n sobre o n0. Se isso aqui é o n sobre n0, então quer dizer que o n0 sobre o n é o inverso disso. Mas, então, eu peguei e apliquei essa fórmula aqui, tá? Então, basicamente, o que tem aqui é isso daqui. Se você olhar aqui, ó, ele pegou, aqui está então o N0 vezes o volume, que é o total, esses dois aqui. Aí, como o N0 está célula por ml, o volume tem que passar para ml, está em metro cúbico, então multiplicou por 10 a sexta. Então, esse 1 milhão aqui está multiplicando por 10 a sexta. Então, esse aqui é o total, esse aqui é o 100, e esse aqui é a probabilidade, que é de 0,01. Então, pegou isso e fez a conta com esses três valores, aí calculou o N sobre N0. Aí, o N0 sobre o N é o inverso disso. Então, esse aqui é o inverso de lá. Então, aqui, simplesmente, a gente entrou com as informações todas, tá? Aí, o que que eu fiz? Aí, eu entrar com valor de L qualquer, por exemplo, eu vou entrar com L igual a 1 metro. Aí, por que que eu vou entrar com valor de L? Daqui a pouco a gente vai ver. Então, eu vou, porque o Excel, né? Eu não gosto de usar o Excel, tá, gente? Eu faço porque vocês um dia talvez vocês vão usar, mas eu odeio o Excel. Ele é muito bom, mas eu não gosto dele. Então, aqui tem o L. Aí, o que que eu fiz? Eu defini o Dan Cooler como sendo o U vezes o L dividido pela... O K vezes o L dividido pelo U. Então, se eu olhar aqui, ó... Opa, volta. Então, se eu olhar aqui, tá exatamente o K vezes o L dividido pelo U. Então, estão as três variáveis aqui. Aí, definiu o Dan Cooler. Aí, o Peclet, ele é o quê? O Peclet, ele é o 3,33 vezes o L sobre o D, porque ele é constante, então ele está aí. Aí, calculou aquele delta, que são essas fórmulas aqui, né? O delta, ele é o 1 mais 4 Dan Cooler vezes Peclet, raiz disso. Então, calculou esse delta. Então, está aqui elevado a meio. Está aqui o 4, aqui um pelo outro, etc. Então, está o delta. Aí, calculou o A, que o A, então, ele é 4 vezes o delta. Está aqui o A, 4 vezes o delta. Aí, calculou o B, que tem essa expressão, né? 1 mais o delta, né? Elevado ao quadrado, mais o exponencial do Peclet vezes 1 menos delta sobre 2, e aí calculou o C. Lembrando que a diferença, um aqui é menos, o outro é mais, e aqui é mais, o outro é menos. Então, eles são muito parecidos, esse C e D. Calculou isso. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz essa função aqui que eu estou falando para vocês, que é o N0 sobre N, B menos C sobre A. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é exatamente isso. O N0 sobre N. Então, eu peguei, eu poderia ter pego diferente, eu peguei esse aqui e dividi 1 sobre ele, tá? Mas eu poderia ter pego direto de baixo e pôr no denominador. Aí, então, exatamente aqui está o quê? Está o B menos o C sobre o A e o N0 sobre N. Então, isso aqui é a função, tá? Eu inventei um valor de L, o que que vai acontecer? Não vai dar zero, deu um valor muito grande por causa disso. Agora eu quero resolver isso aqui. O
que eu faço? Eu vou aqui em dados, tá? Eu vou em dados, eu vou aqui em teste de hipótese e vou aqui atingir meta. Aí eu ponho que a meta, eu quero que esse, não é o valor aqui não, qual a meta que eu quero? Eu quero que o valor da função, ele seja igual ao quê? A zero. E o que que ele vai fazer? Ele vai alterar o valor de que coluna? Desse L aqui, ó. Então, se eu fizer isso daí, ele vai ficar julgando valores de L até o quê? Até achar um que vai dar zero, tá? Então, aí eu aperto aqui e resolvo, né? Então, o Excel achou o quê? Ele achou esse valor aí, ó, de 10,88, que é o mesmo valor que vocês têm no material de vocês. Só que, lembre que eu falei para vocês que quando você vai fazer essa conta na calculadora, como esses exponenciais estão muito grandes, tem hora que fica meio doido. Então, olha aqui que ele falou que não o quê? Que não encontrou, tá? Mas ele encontrou, essa resposta tá certa. E aqui o resíduo aqui, ó, ele tá falando que o resíduo tá grande, mas não tá grande. Isso aí foi porque ele tá com dificuldade de fazer conta, tá? Tá certinho essa resposta. Mas se você for usar o Excel, o melhor que você consegue é isso daqui, usando desse jeito, tá? Então, essa é uma ferramenta que tem no Excel, tá? Então, ela tá lá dentro de dados, dentro de teste de hipótese. Você tem a opção também de pegar o Excel, se você tiver mais de uma variável, não é o caso desse problema, se você tiver mais de uma variável, isso aqui não vem instalado, ó, esse solver aqui, ó. Aí você tem que vir aqui em arquivo, mas não vai ter jeito de eu fazer isso porque o meu eu já instalei. Ele vai nas opções, aí você vai ter que o quê? Você vai ter que suplementos, né? E aí você vai ter que pôr o solver aqui. Então, ele tem a opção de você instalar o solver de equações. Aqui, tá vendo? Eu já instalei o solver no meu. Aí, se você for o solver, daria também para você resolver via o solver. O solver você pode ter mais de uma equação. Aí os outros você põe como restrições às outras equações. Igual a zero as outras equações se você tiver mais de um. Se você tiver um sistema não linear e quiser resolver no Excel, aí você vai lá em dados, vai no solver. Aí na hora que você vai no solver, aí você vai definir o objetivo, né? Que então, no caso, o objetivo é isso aqui igual a zero, né? E se você tivesse mais equações, aí você ia adicionar as restrições, aí você vai ser o valor da célula que tem aquilo, e a restrição dele ser, por exemplo, igual a zero, né? Então, eu poderia simular aqui uma restrição boba, só para mostrar aqui, né? Não faz sentido resolver isso. Então, vou falar que o PCLE ele tem que ser maior do que zero, tá? Mas não faz sentido, tá bom? Então, eu vou resolver isso para mínimo, para valor de zero. Então, eu quero que esse valor aqui, na verdade, não é o E, é o F, né? Então, eu quero que esse valor aqui, ó, esse valor aqui, ele vá para zero. E não tinha restrição, mas já que eu quis resolver o solver, eu pus uma restrição besta, né? Mas essa restrição vai ser resolvida, vai ser aceita. Problema de resolução não especificado, alternando os valores da variável quem? Dessa daqui, né? L aqui, né? Não vai ter graça pedir para ele resolver aqui, porque já está na própria resposta. Ele vai retornar a mesma coisa, tá? Já fez, já. O FL, né? Mudou? Tá, então você tem a opção de resolver no Excel desse jeito, usando o solver dele, que você tem que instalar, ou então indo lá em dados e fazer o quê? Teste de hipótese e atingimento, tá bom? Então, isso aqui só. Eu deixei isso aqui para vocês lá no GitHub, dentro do GitHub. Depois, se vocês quiserem ver, então, dentro do GitHub, dentro de repositórios, dentro de engenharia bioquímica. Você vai estar gravado na forma de curso também, né?
dentro de cursos, dentro do primeiro semestre de 2024, aí tem um arquivo de Excel aqui, que é exatamente esse que vocês estão vendo, que a gente acabou de mexer nele agora. Tá? De forma muito parecida com essa, se eu pegar, então, esse aqui é do semestre, 2 semestres atrás que eu fiz esse código, eu fiz um também, então chamei ele aqui de aula 8. Então, se eu clicar nessa aula 8 aqui, ó, e abrir ele no Colab, a gente vai ter ele fazendo isso no Python, tá? Então, de forma muito parecida com isso, é a mesma coisa, só que eu estou usando agora o Python nas nuvens, o Colab. Então, não precisa instalar nada no meu computador. Aqui está simplesmente digitado o enunciado do problema. Então, é a mesma coisa. O volume é 20, a viscosidade, a densidade, o N0, a probabilidade de 0,1, o tempo, que é 2 vezes 60 vezes 60, que é os 7.200 segundos que a gente usou lá, o diâmetro, que é 3 polegadas, que é 3,2 vezes 54, dividido por 100, ou multiplicado por 0,01 para passar para metro, né? A constante cinética, que ela está em minuta menos 1, dividido por 60 para passar para segundo, porque vai usar ela lá no Dan Cooler, aí tem que dar a dimensional, então tem que pôr ela em segundo, já que fica tudo no SI. Aí a vazão, que é o volume sobre o tempo, a área, que é πd ao quadrado sobre 4, a velocidade, que é a vazão dividido pela área, o Reynolds, que não usou, que está aí, o total, que é o N0 vezes o volume, multiplicado por 10 a sexta, só para as unidades ficarem coerentes, porque um está em ml, o outro está em metro cúbico. E aí, o que eu fiz? Aqui eu pus o valor de N sobre N0 que tem que atingir, que é 2 vezes 10 a 16, né? Que é aquele lá, então é 0,5 vezes 10 a menos 17, é o N sobre N0. O N0 sobre N é o contrário, no inverso dele. Aí eu defini uma função, eu falei que o meu x vale L e que o pcl vale 3,33 L sobre D, tá? Então, ele pegou o D já lá de fora da função constante, não vai mudar mais, mas se eu quisesse pôr aqui, ó, D igual a D, aí ele ia alterar quando eu pusesse um valor diferente. Mas não precisa, porque eu não vou mudar, então ele já entendeu que vai estar usando o valor que foi carregado pela memória. Então, aqui ele pegou o X, pegou o D, aí o que ele fez? Ele calculou o Dan Cooler, calculou o delta, calculou o A, B e C, aí eu defini a equação como sendo o inverso disso, só para ter mais precisão, tá? Aí, eu gosto de fazer quando tem uma coisa exponencial assim muito grande, eu ponho esse try exception, só porque se ele der overflow, qualquer coisa, o que ele faz? Ele vai usar o valor de baixo, que é um valor muito grande, então ele vai evitar esse ponto, né? Então, isso aí, às vezes, quando você vai definir uma função, você tem a possibilidade de dar um valor errado, se der um valor errado, quando ele vê um try exception, o que ele faz? Ele não gera um erro no programa. Ele vai usar a exceção em vez de voltar a mensagem de erro, tá? Mas se eu poderia fazer sem esse try exception, nem sei se ia dar erro. Eu pus ele aqui só por precaução, tá? Então eu defini a minha função aqui, a gente pode até tirar ele para ver se vai funcionar. Aí o que eu fiz? Eu peguei a biblioteca do Python, eu peguei uma biblioteca chamada minimize, tá? Então o minimize você vai passar a função, vai passar o valor inicial e você vai escolher qual método que você quer usar para resolver esse problema, né? No caso, se você olhar aqui, ó, se você pegar, por exemplo, sempre é bom você consultar as bibliotecas. Se você for lá e pegar dentro do SciPy, SciPy é Scientific Python. Você pegar as bibliotecas, otimização e encontrar raízes. Se você for nas bibliotecas, você vai ver que existe algumas opções, né? Existe esse Nether Meet, existe esse BFGS, que ele é o mais usado, tá? Esse método aí, ele é uma generalização, esse BFGS,
ele é uma generalização do método de Newton. Ele é um método tipo quase Newton. Então, no método de Newton, você, você faz o quê? Você faz a função e a derivada. Então, você pega o valor da estimativa inicial menos o valor da função dividido pelo valor da derivada. Aí você vai substituir nele mesmo isso daí. Quando você tem mais de uma função, o que que ele faz? Quando você tem mais de uma função, aí você define a matriz jacobiana, que é a matriz das derivadas parciais para cada variável. Esse método quase Newton, ele não atualiza a toda interação o valor dessas derivadas parciais. Ele vai utilizando valores aproximados, ele vai fazendo regras de aproximação para ficar bem mais rápido. Então, esse aqui é um dos métodos usados. Esse aqui é o nome dos autores, a inicial do nome dos autores. Ele é um dos mais usados. Ah, mas por que você usou o outro? Porque eu usei ele e não ficou bom. Então, eu peguei o outro, tá? Então, por causa disso, aí, se você olhar cada método desse, ele fala. Então, esse método, em geral, ele é um método bom para problemas diversificados, ele é um método robusto, e foi o que deu melhor, tá bom? Então, eu escolhi o método ali. Se eu não tivesse escolhido o método, aqui tem igual, eu defini a variável método, eu mudei ela. Se eu não tivesse posto nada, se eu olhar lá na documentação do código, ele usa como padrão isso daqui. Ele ele pôs aqui entre parênteses, que se eu trocar a palavra que está aqui, ele resolve usando a outra que eu troquei. Se eu não coloquei nada, ele vai usar a que está no igual aí. Então, ele já vem essa aí como padrão. É até o que ele indica para usar, o default dele. Se eu trocar esse nome por qualquer um desses daqui, ó, ele vai resolver o problema usando o método que eu troquei, tá? Então, ele tem opções de usar vários métodos. Aqui estava aqui, né? Então, aí, se você clicar em cada um, você vai ver quais são as indicações dele, tá? Sendo que esse daqui é um dos mais usados, e ele pôs como default isso daqui no código. Eu deixei só implícito lá, só para vocês verem que poderia modificar trocando aquele nome. Não precisava ter escrito aquele nome, porque aquele lá já é o default do método, porque já está lá como igual. Então, eu peguei isso daqui, o que que eu fiz? Peguei isso daqui, aí o que que eu fiz? Eu escrevi, então, a função, e aí eu chamei a função, forneci o valor zero, eu tenho a opção de colocar intervalo que eu quero resolver ou não? Eu coloquei. Coloquei que quero de 1 a 15. Lembrando que a resposta é o quê? 10,88 segundo metro, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu mandei ele resolver. Então, eu pus result igual minimize, que é a forma de chamar a função, passa a função que eu quero minimizar. Se for um sistema de função, ele vai devolver a resposta de um sistema, tá? E aí, esse x aqui vai ser um vetor, e a resposta que ele vai devolver vai ser um vetor também. Vai ser cada uma das funções. Aí eu pus a tolerância. E aí eu mandei ele imprimir, ele vai voltar esse result, é um objeto, e dentro desse objeto, na posição x, vai estar as raízes. E na posição fun, vai estar o valor da função estimada naquela posição. Se for um sistema, esse result fun, ele vai ser o quê? Ele vai ser um vetor, né? E agora, mesmo se não for um sistema, vai ser um vetor de uma única posição. Por isso que na hora que eu fui imprimir aqui, eu tive que pôr zero, porque eu pus o índice de qual resposta que eu quero. Eu quero o primeiro valor, mas só tem um, né? Mas ele estava entre colchetes. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu pedi para resolver e ele retornou para mim o quê? O valor 10,88 e o resíduo. Note que deu zero, não deu aquele número estranho lá, mas e até aqui os dois estão certos, o Excel e o outro. Por que que o Excel mostrou aquele valor tão grande? Porque ele tem dificuldade com aquele exponencial de coisa muito grande, né? O Excel é um solver muito bom, mas ele não é um código de programação, então ele tem lá as limitações dele. Então, aqui a gente mandou resolver e aqui eu pedi para imprimir a resposta. Note que aqui ele mostrou a resposta para mim, mas aqui eu pedi para ele calcular, para ele pôr o L, calcular o Peclet de novo, calcular o Dan-Cooler, imprimir o Peclet e o Dan-Cooler e imprimir o N sobre N0 que ele calculou. Porque aqui antes ele mostrou que o valor da função deu zero, mas vamos ver se ele calcular. Realmente deu 5 vezes 10 a menos 17, quando a gente pede com o quê? Com duas casas após a vírgula.
Se eu pedir com 8, vamos ver o que que vai dar, se vai dar a mesma coisa, tá? Então, aqui, a gente fez aqui com o quê? A diferença que fez foi no código, tá? Ele achou exatamente isso, tá bom? Dúvida? Então, eu mostrei aqui para vocês como que o quê? Só para fechar essa parte, eu mostrei para vocês como que você poderia fazer a solução quando você tem uma equação, né, interativa, usando no Python ou usando no Excel, né? Então, no Excel, você tem uma função que chama atingir meta. Ela possibilita. Aí você vai ter que primeiro escolher um valor, pode ser até um valor absurdo da sua resposta, né? E põe as contas igualzinho com aquele valor absurdo. Aí depois a célula que ele calculou que tinha que ser zero, aquela ali vai atingir a meta dela ser zero. E aí o que que você põe? Você vai por restrição mudar o valor daquela célula que você definiu antes, né? Como o Excel ele trabalha as contas, então você tem que ir pondo valores e fazer a conta. Depois você fala para ele mudar automático o valor daquela posição. Por isso que eu comecei lá colocando 1 e na hora que ele resolveu virou 10,88, que era a resposta. Só por curiosidade aqui, a resposta é 10,88. Se a gente fizesse daquele jeito lá, ó, que o θ é igual ao quê? O modelo que não levou em consideração a dispersão axial, que é o que a gente vai fazer em avaliação, tudo, é o ln de n0 sobre n é k vezes θ. Aí você pega o quê? Você pega o θ, multiplica pela velocidade, você acha o tamanho do tubo, né? Que seria o PFR, Tubo Flow Reactor. Se você fizer daquele jeito, você vai achar 10,1 metros. Usando aquela equação toda, você achou 10,88. Então, não dá uma diferença muito grande. Se a viscosidade fosse o quê? Fosse enorme, daria uma diferença. Nesse problema aqui, não aparece a viscosidade, porque ele deu o Peclet constante. Se ele não tivesse dado o Peclet, ou se fosse ler o Peclet, a viscosidade muito grande, o que que ia fazer? O Peclet ia ficando pequeno. Quanto mais aquele Peclet ficar pequeno, aquilo lá vai afastando da solução ideal, tá? Então ele vai ficando mais diferente as duas soluções. Então, basicamente, é isso que vocês estão vendo aqui, certo? Então, como resolver utilizando aí um recurso, no caso, computacional, tá? Perguntar alguma coisa? Então, tá para aula agora. Vou deixar isso disponível, vou mandar o link lá do YouTube.